Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Queria convidar os irmãos a ficarem de pé. Vamos continuar adorando. Que nesse momento você possa fechar os seus olhos. Feche teus olhos. Eleve o teu pensamento ao trono do Pai. E você vai falando com Ele. Muitas das vezes você pode não ter tido um tempo para estar falando com o Senhor. Durante a semana, antes de sair de casa, foi aquela correria, aquela angústia, mas você veio à casa do Pai, você tirou aquele momento para estar com Ele, você sacrificou aquele tempo. Então fecha teus olhos, eleva teu pensamento ao trono do Pai e comece a adorar. Eu não sei como você está, mas você vai apresentar tudo para Ele. Eu não sei se você está bem, eu não sei se você tem chorado, eu não sei se muitas das vezes você tem recorrido até outras pessoas, mas nessa noite creia que é o Senhor, porque o homem não sabe o que você passa, ele não sabe o que passa na tua mente, ele não pode resolver. Muitas das vezes a gente pensa que o homem pode resolver algo para a gente, e a gente corre, pede socorro, pede ajuda, mas essa ajuda não vem do homem não. Sabe quem é que te traz ajuda? É o Senhor. Então creia, porque Ele te fortalece, Ele fortalece a tua estrutura física. Ele vai aonde o homem não pode ir, aonde o médico não pode ir, meu irmão. Creia, fale com o Senhor. É muito importante você ter intimidade com Ele, porque diferente das pessoas que podem até saber o que se passa, Ele sabe o que você sente. Ele vai lá dentro. Então glorifica o Senhor. Fecha teus olhos, vamos louvar juntos. Oh Deus, diga: recebe, Pai, a minha adoração. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha não. Hoje eu sei, Deus. Diga: eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha não falha não vivo pela vista não, eu vivo pela fé não. Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Oh, creia que Ele vai prover na tua vida, meu irmão. Oh Jesus, eu sei. Creia. Eu posso até estar ferido, mas nunca. Oh Jesus, eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá. Diga: será o quê? Recompensada, e o meu Deus não falha não. Dá o teu melhor aí. Não falha não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então. Deus proverá, Deus
Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. De novo. Não vivo pela vista. Bem bonito pro Senhor. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, diga, Ele proverá. Diga, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, o mesmo falho me faz andar sobre as águas. De novo, diga ao Senhor, Deus proverá. Quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Ele proverá. Deus proverá. Eita, louva, 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 Senhor. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar. sobre o quê? Sobre as águas. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Deus está provendo para ti. Fecha teus olhos, diga assim, erga a tua mão e diga assim, Pai, eu sei que o Senhor está provendo na minha vida, Senhor. Venha a dificuldade, venha a tribulação, Ele provê, meu irmão. Você não passa sozinho. Você não passa. Aleluia. Diga, Pai, eu não vou passar sozinho. Oh, aleluia. Entrega tudo para o Pai. Oh, Jesus, só o Senhor, meu Deus. É Deus que te fortalece, meu irmão. Oh, glória. Oh, Deus. Muitos me conhecem pelo nome. Outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Sabes quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o Pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acaba. Diga! E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu Pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Oh, Jesus. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o Pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa.
Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. Diga! E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Diga! Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. É para quem quer intimidade com o Senhor. Diga! Está contigo a cada dia, na angústia, na alegria, na felicidade ou na dificuldade. No momento eu quero um relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, diga, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Aleluia. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Vamos orar pelo dízimo e oferta, irmãos. O pastor Walter estará te ungindo nessa noite, dispensando a bênção sobre a sua vida. Amém? Pega o teu dízimo, a tua oferta. Nós estaremos orando pelas tuas finanças e acreditando no melhor de Deus para a tua vida. Pai, nesta noite eu quero abençoar a tua igreja, Jesus. Abençoar o trabalho das suas mãos. Espírito Santo, essa porta que estiver fechada, abre, Jesus, para a glória do teu nome. Ó Deus, tu és o nosso Deus provedor. Tu és o dono do ouro, tu és o dono da prata, Jesus. Tu fizeste, meu Pai querido Isaac, meu Senhor, receber bênção, meu Pai querido, em tempo de sequidão. Tu falaste para o teu filho permanecer ali naquele lugar, que o Senhor iria o abençoar. Abençoa a tua igreja de maneira tremenda e gloriosa. No nome de Jesus, podeis sair do teu lugar, vem ofertar ao Senhor. Eu queria ser levado aos altos céus e contemplar toda a glória que preparado está para os santos. Andar nas ruas de ouro, conhecer os meus irmãos que por amor De pé, igreja. Vamos ficar em pé. um dia vencerão a perseguição. Essa é a nossa esperança. Em uma só voz, diga. E cantar no coro celestial, adorando ao Cordeiro. Diga que Ele é de santo, Deus. vamos. Santo, santo é o Senhor. E cantar no coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Senhor. Mesmo que eu sofra, mesmo que haja lutas, nada vai me impedir de chegar ao céu. Chegando lá, eu quero ver a
face do Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Sei que não vou mais chorar, pois dos meus olhos toda lágrima Deus enxugará. Vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa, meu galardão. Louve, mesmo que eu sofra, diga, mesmo que hajam lutas, nada vai me impedir de chegar. de chegar ao céu. Digo por quê? Chegando lá, eu quero ver Essa é a nossa esperança. a face do Ele vem nos buscar. O Rei dos Reis. Sei que não vou mais chorar, pois dos meus olhos Ele vai enxugar toda lágrima, Deus enxugará. Vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa, meu galardão. A paz do Senhor, queridos. Você pode pegar sua Bíblia comigo, por favor? Desde já eu gostaria de agradecer aos pastores dessa igreja a oportunidade que foi intermediado pela Priscila. Que Deus abençoe a vida dela e seu marido. Que Deus abençoe vocês, feliz de conhecer um pouco mais desse povo louco por Jesus, que vai morar no céu. Nós vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos, o capítulo 15. Atos dos Apóstolos, o capítulo 15. Aleluia, Jesus. Perdão, queridos, capítulo 16. Vira aí só um capítulo, por favor. Aleluia. Quem foi encontrando vai dizendo amém. A partir do verso 16 em diante diz assim a escritura da palavra de Deus. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-se aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem a costumes que não nos é lícito receber e nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam.
E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregava a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, e ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai-os aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse agora, pois sai e ide em paz. Mas Paulo lhe replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançaram fora? Não será assim, mas venha eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo-lhes, dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. A igreja pode se assentar, por favor, em nome de Jesus. Peço desculpa aos irmãos se a voz falhar um pouquinho, porque já tem um tempo que eu não sei o que é descansar a garganta. Mas para Jesus nós vamos com tudo, porque Deus tem grandes coisas para nós. Amém, queridos? Essa é uma história muito conhecida, eu acredito, da igreja, principalmente na parte que eles estão presos e cantam ali perto da meia-noite, e as cadeias se quebram, se rompem e eles são livres. Mas como é proposto para hoje o culto de família, eu gostaria de trazer essa interpretação para o âmbito familiar. Eu gostaria que você repetisse comigo, por favor, em nome de Jesus, diga assim: eu preciso ser. Vou pedir assim com um pouco mais de ousadia, me perdoe, eu sou assim, pastor, eu gosto de interagir um pouquinho. Fale mais forte, diga: eu preciso ser. Exemplo. Mais uma vez, diga: eu preciso ser. Exemplo. Você vai olhar para esse irmão bonito que está do seu lado, pergunta para ele: você tem sido exemplo? Amém. Olhe para cá, por favor, em nome de Jesus. A Bíblia conta essa história que eu acho talvez as das mais fantásticas e extraordinárias de Paulo e Silas. Paulo e Silas estão na sua primeira viagem juntos, mas é a segunda viagem missionária de Paulo. A Bíblia diz, e aqui ao chegar eu ouvi 2 testemunhos, e os 2 que contaram os testemunhos reportaram seus familiares, ou ajudando em oração, ou guerreando juntamente em oração. Isso é extraordinário, porque você vai perceber que aquilo que nós aprendemos em casa, nós praticamos até o final da nossa vida. E é curioso, porque a história que eu vou trazer para os irmãos, ela é baseada justamente dentro de um exemplo. A Bíblia diz que Paulo e Silas, junto com Lucas, que é o autor de Atos dos Apóstolos, e mais outros servos, estavam se programando para viajar. Você pode depois ler desde o primeiro versículo de Atos 16, que o que eu vou falar aqui está lá. E a Bíblia vai dizer que eles começam a apontar a direção para começar a segunda viagem missionária. A Bíblia vai dizer que quando eles começam a apontar a direção, antes de tudo, como bom crente que somos, antes de tomar qualquer decisão, nós oramos. Apesar de muitos de nós termos vontades e desejos, nós queremos primeiro viver a vontade de Deus. Quem crê, diga amém. A Bíblia diz então que eles começam a olhar para o destino da segunda viagem.
E quando eles se reúnem, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo os constrangeu de não viajar para o lugar onde eles queriam ir. E a Bíblia diz então que eles ficaram quietos e esperaram, até que direcionaram para uma outra região. A Bíblia diz que em oração o Espírito se manifestou para eles e Deus falou: não é aí que eu quero. E diz a Bíblia então que eles voltaram de novo a se aquietar e apontaram uma nova direção. E na terceira direção, o Espírito Santo veio sobre eles e falou assim: não é aí que eu quero. E diz a Bíblia então que eles se aquietaram, esperaram, e na quarta visão, a Bíblia diz assim, que o Espírito de Deus apontou: esse é o lugar que eu quero que vocês tenham a sua primeira ida na segunda viagem. A Bíblia vai dizer que eles encostam, passando por Troade, vão a Filipo, que seria ali a região europeia. Seria a primeira vez na região europeia que o evangelho seria pregado, a primeira vez. E a Bíblia diz que aonde eles chegaram, eles encontraram só mulheres. A Bíblia vai dizer que não tinha congregação, como nós estamos aqui, não tinha um espaço de culto, não tinha tabernáculo, não tinha sinagoga, simplesmente havia um grupo de mulheres que precisavam ou necessitavam ouvir a voz de Deus. E diz a Bíblia que quando eles chegam na beira do rio, existia na sua frente um grupo de mulheres que o Senhor falou assim: é com elas que vocês vão falar. A Bíblia vai dizer então que Paulo, Silas e toda a sua companhia começam a encostar e começam a anunciar o evangelho. Quando eles anunciam o evangelho, a Bíblia diz que esta mulher chamada Lídia ouve a palavra, ela recebe a palavra, ela recebe o poder de Deus, ela aceita Jesus e é batizada no Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que não só ela, mas ela e toda a sua família foram alcançados pelo poder do evangelho. E a Bíblia vai dizer que o que ela sentiu foi algo tão poderoso, tão extraordinário, que ela constrangeu Paulo, Silas e Lucas a pousarem em sua casa. Quando a Bíblia diz que ela os constrangeu, ela simplesmente não aceitou um não, apesar de talvez eles tentarem relutar. Olha, fiquem em casa, durmam, comam, jantem, fiquem à vontade, porque é o mínimo que eu posso fazer por vocês que trouxeram esse evangelho para a minha vida. A Bíblia vai dizer que saindo, e aí vem a parte que eu li, a partir do versículo 16, e saindo eles para orar, já que não havia congregação, não havia sinagoga, eles iam para um lugar externo orar. Eles veio ao encontro deles esta jovem com espírito de adivinhação. A Bíblia diz que até então ela não fazia mal. Eu vou trazer como exemplo, é você imaginar que o povo que não é crente começa a dizer que aqui, este local, é um lugar de Deus. Isso não tem nada a ver. Ele pode dizer que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, que não tem problema nenhum. O problema é que a Bíblia vai dizer que ela começou a incomodar até Paulo se perturbar com isso. Talvez alguns da leitura vão dizer assim: mas pastor, se ela não estava fazendo nada de mal, por que Paulo se perturbou quando ela clamava, dizendo que ele, Lucas e Silas eram homens de Deus? Simples. A Bíblia vai dizer que por ela ter o espírito de adivinhação, quando eles partissem para outro local, quem levaria o crédito era o espírito de adivinhação, porque ela confirmou que eles eram homens de Deus. A Bíblia vai dizer então que Paulo se perturbou e expulsou o espírito de adivinhação que estava nela, que não tinha nada a ver com o Espírito Santo, já que nós cremos em profecia. E a Bíblia vai falar para nós que os senhores dela não gostaram, porque eles perderam o lucro, o dinheiro que ela gerava para eles. E até aqui você vai perceber que Paulo e Silas não fizeram nada demais, mas a Bíblia diz que por eles terem incomodado, trazendo um evangelho diferente, uma palavra diferente, e fizeram eles perderem o seu lucro, eles aqui o condenaram e levaram até os magistrados. E levando até os magistrados, eles olharam para Paulo e Silas e fizeram com que eles fossem presos. Eu estou aqui repetindo tudo que eu li, mas já já você vai entender o porquê. A Bíblia vai dizer então que Paulo e Silas da prisão cantaram ao Senhor. O que mais aqui chama atenção para nós é que antes de ser preso, eles foram açoitados.
E não foi pouco, eles apanharam demais. A Bíblia diz então que eles são lançados dentro da prisão. E perto da meia-noite, nos originais, próximo à meia-noite, cantavam, oravam e adoravam o Senhor, até que veio um forte terremoto, quebrou as cadeias, quebrou ali os grilhões, e tudo veio abaixo. A Bíblia vai dizer que o carcereiro, ele tenta se matar porque pensou que todos tinham fugido. E a Bíblia diz que Paulo grita de dentro: não faça mal a ti, porque nós estamos aqui. E a Bíblia diz que ele, trêmulo, primeiro, pelo poder que aconteceu, segundo, pela misericórdia do Deus Altíssimo, ele se lança aos pés de Paulo e Silas e pergunta assim: o que eu preciso fazer para ser salvo por esse Deus que vocês servem? Aí vem um versículo que toda a igreja conhece: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Agora, irmãos, é aqui que eu começo a mensagem da noite. Eu trouxe até mais ou menos aqui o versículo 32. Por quê? Porque tudo que aconteceu aqui, talvez você conheça a história. Mas, de fato, o que acontece depois é o que mexe com a estrutura de quem é crente. Se você nunca olhou para esse lado da história, eu quero te convidar a olhar junto comigo. Porque a Bíblia vai dizer que o carcereiro, após ali se prostrar diante de Paulo e Silas, ele leva Paulo e Silas para a sua casa. Ele leva, para quem não lembra ou não prestou atenção, ele vai dizer assim, ó: e o carcereiro anunciou, lá em cima, ele lhe pregava a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, quer dizer, lavou suas feridas, e logo foi batizado ele e todos os seus, e levando a sua casa, lhe pôs à mesa. Ele levou Paulo e Silas para sua casa. Imagina só, olha como aqui é um negócio extraordinário. O carcereiro está com 2 presos, colocou o trancafiado, 2 presos, ele não sabe. Imagina você, carcereiro que toma conta da prisão, ele não conhece o histórico de quem está sendo preso, ele está lá para guardar o preso. Aqueles presos estão lá, então eu vou aqui de forma teórica. O carcereiro pode olhar para o presidiário como algo anormal ou como alguém que não lhe interessa. Quando ele vê que eles continuam lá pelo caráter de Cristo que há nele, ele se comove. Então ele sai de uma noite que ele poderia perder tudo e entra na mesma noite, uma noite que ele ganhou tudo. A Bíblia então vai dizer que ele se alegra com Paulo e Silas e leva eles para sua casa. Quando vem a notícia que os magistrados mandaram soltar, isso aqui é muito cara de crente. É tipo, acontecer uma adversidade, você não concordar e dizer assim: eu vou orar. Não aceito isso, Senhor, eu vou orar. É típico de crente. Paulo diz assim: peraí, ele está mandando nos soltar assim? Encobertamente? Não. Se eles nos açoitaram na praça, ele que nos libere na praça. Todo mundo tem que saber que nós somos aqui inocentes. E aqui você vai ver que eles vão em paz. Olha aqui o versículo 40. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Eu disse para você agora há pouco que Lídia foi a primeira crente da Europa. A primeira crente, ela e sua casa. Vamos ver se a igreja consegue aqui entender e compreender comigo. Imagina, a primeira crente acabou de aceitar Jesus, acabou de ser batizada, e ela está diante de 2 homens que levaram o evangelho, que foram açoitados e presos por causa do evangelho. Eu vou te fazer uma pergunta: se você fosse Lídia, tu continuava crente ou tu desviava? Pastor, eu não entendi a pergunta. Porque, irmãos, quantos aqui, por curiosidade, tem mais de 10 anos de crente? Diga amém. Quem tem mais de 10 anos de crente já tem experiência de crente. Imagina você hoje, de repente você está aqui, bebê na fé, está me ouvindo pregar agora, bebê na fé, e eu dizendo para você assim: não pensa você que só serão maravilhas, haverão provas e adversidades. Você vai logo pensar: não, mas eu não aceitei Jesus para isso, eu não me converti para isso. Eu me converti para viver algo bom, alegre, amém, é bíblico. Mas olha a situação desta mulher, olha a situação de Paulo e Silas. A Bíblia vai dizer que eles voltam para a casa dela depois de serem açoitados e presos. Isso mexe com qualquer um. Você vai perceber então que nós
temos marcas do Evangelho. Eu tenho certeza que cada um que está aqui, um dia já passou por adversidades loucas ou profundas, que não fizeram você desviar, ou que no mínimo testaram a tua fé. E se testou a sua fé, amém, eu te entendo. Mas você vai perceber que aqui, Paulo e Silas, eles entraram na casa de Lídia, ferido pelo exterior, ferido com os açoites, talvez uma noite mal dormida, porque passaram a noite louvando ao Senhor. Entram na casa de Lídia, eu fico imaginando isso aqui, o corpo externo acabado, mas o espírito fortificado, a carcaça inteira cansada, mas o espírito dizendo: Senhor, tudo está valendo a pena pelo teu nome. Imagina você, Paulo e Silas entrando na casa de Lídia, eles não podiam entrar abatidos, não dava, não podiam entrar. Imagina, ela é recém-convertida, como é que eu vou entrar na casa de uma mulher que acabei de falar de Jesus para ela? Estou aqui todo arrebentado na costa, sangrando, ferindo, estou aqui uma noite mal dormida, alegre, primeiro, porque ganhei Lídia, ganhei o carcereiro, e o Senhor libertou uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. 3 almas, as 3 diferentes. Você vai perceber que Paulo não poderia entrar, não só ele, Paulo e Silas, e os que sabiam o que tinha acontecido, não poderiam entrar cabisbaixos. O apóstolo Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 7, ele vai dizer: temos, porém, estes tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas seja toda de Deus. Em tudo somos atribulados, mas não desamparados, perplexos, mas não angustiados, perseguidos, mas não destruídos. É o que ele está dizendo aqui. A Bíblia vai dizer no mesmo capítulo 4, se não me falha a memória, versículo 18, ele diz assim: olha só, o homem externo pode até se corromper, mas o interno, ele se renova de dia em dia. Você vai perceber então que Paulo precisava ser um exemplo. Por isso que eu iniciei dizendo que você tem que ser exemplo. Alguns anos atrás, eu estou aqui com a minha esposa, os 2 filhos, só não está o mais velho, estou aqui com 2 jovens lá da nossa igreja. A minha esposa lembra disso. Alguns anos atrás eu tinha uma agenda em Castanhal. Na verdade eu tinha algumas agendas naquele período, mas uma delas foi em Castanhal, e eu ia ligar para o pastor de lá para cancelar a agenda, porque o meu filho do meio, ele estava internado no hospital, estava com pneumonia. Ele passou 16 dias internado. E eu me lembro que falei: não, vou ligar para lá, vou cancelar, vou ficar contigo. Ela falou: não, senhor, pode ir que eu fico aqui, qualquer coisa eu te aviso. Eu fui, irmãos, dirigindo aqui preocupado, ministrei. Ganhamos, era um culto de jovens numa quadrangular de Castanhal. Nessa noite devemos ter ganhado ali uns 18 jovens para Jesus. Nós ministramos louvor, ministramos palavra. Quando terminou, o pastor chegou comigo: meu pastor, muito obrigado, me abraçou, gostei de lhe conhecer, toma aqui um negócio para gasolina, uma oferta para tua banda lanchar aí. E eu simplesmente peguei o dinheiro, dei para o pessoal da banda e falei assim: comam, vão embora em segurança que eu vou me mandar para Belém. Eu não tinha cabeça para ficar lá depois, e vim embora. Cheguei, ele ainda estava internado, não me lembro ainda o hospital que estava, mas uma palavra eu tinha certeza e convicção: enquanto ele estava internado, alguns aqui iriam dizer assim: meu Deus, o pastor não é humano, a humanidade, vai cuidar do filho, né? E, amém, eu te entendo. Mas aí eu respeito muito as mulheres valorosas do Senhor. É por isso que o Senhor colocou uma adjutora. Eu falo para ela que às vezes, não sei se acontece com o senhor, pastor, às vezes minha esposa até da manhã acorda para orar, e ela: tu não vai orar não, irmã? Tu guarda a casa, eu guardo a igreja, tu te vira aí. Vamos orar juntos sim, mas tem momento que a irmã vai guerrear sozinha. Isso aqui é natural. Eu estou num culto de família e digo para você que tudo que acontece na Bíblia é um exemplo de conviver com a família. Nem toda família é igual. Você pode ser um casal que ora junto, você pode ser um casal que um ora em cima e o outro ora embaixo, não tem problema, desde que a casa não esteja dividida e ela esteja unida na mesma visão. Vai para cima que Deus vai te abençoar. Agora, olha como o contexto é interessante. Enquanto meu filho estava internado, eu estava ministrando. Ali, eu acho que 1 ou 2 dias depois, ele recebeu alta, nunca me esqueço disso. E nós estávamos há um tempo já internado com ele lá. Eu fico imaginando Paulo e Silas na mesma situação. Eu não posso chegar na casa de Lídia abatido. Não tem como. Acabei de falar de Jesus, um Jesus que cura, salva, batiza, restaura, levanta, ressuscita. E imagina a Lídia dizendo assim: mas pera lá, ele não salva da cadeia? Ele não salva do açoite? Salva, claro. Mas porque, irmãos, é maravilhoso.
porque Deus permitiu para que Paulo fosse exemplo. A Bíblia vai dizer lá em 2 Coríntios, que eu citei agora há pouco, 4, a partir do versículo 17 e 18, que por amor de nós sofremos, eles sofreram. Existem homens e mulheres aqui que nasceram no Evangelho, que hoje estão bem, de repente estão bem casados, de repente tem o seu emprego, tem seu carro, amém, e pensa que é mérito dele. Às vezes, irmão, tudo que tu tem foi porque tua mãe um dia dobrou o joelho e orou por você, foi porque o teu pai um dia na casa do Senhor orou por você. Eu converso com muitas pessoas que não entendem isso. Às vezes nós vivemos um fruto que não é nosso. Eu sou vice-presidente do Ministério Paracleta, minha mãe é a líder maior. Um dia, pastor, eu indagava a Deus dizendo: Senhor, se minha mãe morrer, acabou. Eu não tenho o dom dela, não tenho o fogo que ela tem, não tenho, meu mistério é outro. E um dia o Senhor me constrangeu. Quem aqui já foi constrangido pelo Espírito Santo, diga amém. Pastor, como ele te constrangeu? O Senhor me colocou na parede. Ele olhou para mim, orando, e disse: espera aí, tu quer dizer então que tu está preocupado com a profeta e não está preocupado com Deus, que é o dono da profeta? Se ela morrer, o meu espírito continua, eu levanto quem quero, uso quem quero, e você vai embora. E desde esse dia eu falei para minha mãe: não se perturba não, pastor, se Jesus te chamar, eu estou aqui para guerrear, vamos pagar o nosso preço. Alguns sempre falam para mim assim: pastor, gosto às vezes, alguns pós-culto ou pós qualquer conferência, pastor, gostei da palavra, quero pregar dessa forma, quero louvar dessa forma. Você sabe qual é a diferença entre você e eu, ou eu e qualquer outro famoso no mundo evangélico no Brasil? Nenhuma. A diferença está no comprometimento, na exclusividade. Imagina Paulo e Silas, exclusivo do Senhor. Ele poderia chegar reclamando, e de repente você é assim, reclamando, cabisbaixo, entristecido, abatido, esmorecido, com cara de paisagem. Mas ele entra, cabeça erguida, peito tufado, doendo as costas. Paz do Senhor, Lídia. Eu sei o que aconteceu, não te perturba não. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Eles confortaram a eles. Não, senta, vamos comer, foi difícil a noite. Não foi um conforto. Imagina, irmão, a nossa geração de hoje, que tem uns crentes que só o sangue do Cordeiro. Tem uns crentes que na primeira guerra: não, irmã, é assim mesmo, sabe o que tu faz? De repente não é para ti não esse negócio. Entenda, se Deus mostrou o caminho, siga no caminho que Deus mostrou. Se Deus orientou onde você vai estacionar, estacione onde você estacionou. Porque você vai perceber que para eu me tornar exemplo, eu tenho que ser exclusivo. E não é exclusivo da opinião dos outros, mas é exclusivo do Deus Todo-Poderoso que nos escolheu para a jornada. Paulo, então, aqui, ele começa a mostrar para nós o exemplo que ele é. Imagina, ainda levou Silas, a primeira viagem de Silas. Levou-lhe uma tacada, açoite, em praça pública. Você vê a Bíblia dizendo que eles aqui choraram. Você vê a Bíblia, alguns vão dizer: não, pastor, mas de repente tomaram cuidado para não demonstrar que eles eram. Não, irmão, para com isso. Isso daí é conversa mundana. A Bíblia vai dizer que estes homens, eles eram forjados pelo Espírito Santo para se tornar exemplo de oração. Hoje eu tento me aproximar e eu oriento você a se aproximar de pessoas de fé. Pessoas que quando você compartilha uma ideia que é para crescer, que é para somar, que é para ser abençoada, ela está: irmão, vamos orar então, que a ideia é boa, bora para cima. Ah, mas não tem dinheiro, mas o Senhor é o dono do ouro e da prata. Ah, mas não tem espaço, Deus ele compra qualquer lugar com o seu nome. Você está entendendo? Eu me aproximo de quem de fato é um exemplo. Agora, quando eu estou do lado de quem não é exemplo, eu vou ser alimentado daquilo que não vai sustentar a minha fé. Nós estamos num tempo que, irmãos, me perdoe, talvez puxe a orelha de alguém, mas pensa comigo. Nós estamos num tempo que o povo não se alimenta da palavra. E eu não estou falando de leitura bíblica, eu estou falando da palavra por ela inteira. Você tem muito mais a compartilhar de coisas do mundo do que coisas que são do Senhor. Você pode ver que algumas pessoas, e talvez aqui no nosso meio tem algumas, que compartilham coisas que não tem nada a ver com o Evangelho, até mais do que o Evangelho. Pode compartilhar um dorama que é legal, pode compartilhar uma série que é legal, compartilhar uma música mundana que é legal, e vai embora.
ora. Aí eu pergunto, você compartilha da palavra? Você compartilha da oração? Você compartilha do jejum? Você compartilha da consagração? Não compartilha. Eu conheço pessoas que vão chegar assim, olha, bora comer uma pizza depois do culto, lota. Bora orar depois do culto, ninguém fica. Porque você vai entender que eu preciso ser um exemplo. Mas pastor, quem é que ora depois do culto? Meu filho um dia, depois do culto em casa, falou isso para mim. Arrumei eles para dormir, tinha que dormir cedo para ir para a escola. Bora, irmão, vamos orar. Ele olhou para mim e falou assim, mas pai, a gente não estava na igreja? Estava. E lá nós não oramos? Sim. E o senhor não orou depois do culto, abençoando para o povo ir embora? Sim. Para que orar de novo? Deus já ouviu. Nesse dia eu me lembrei, eu estava tão cansado que falei, irmão, não discute não, bora orar que é importante orar. Exemplo. Você que está aqui, se tem filhos, que os seus filhos vejam você dobrando o joelho orando. Você está aqui, tem marido e quer trazer o marido para o evangelho, que o teu marido veja você orando. Você quer alcançar pai, mãe, primo, tio, família, que eles vejam você como exemplo, orando, buscando e indo. Agora imagina o exemplo que você está sendo, oh Jesus, dentro de casa. Talvez numa faculdade, talvez no teu trabalho. Eu tenho alguns irmãos da nossa igreja que eu falo, irmão, tu trabalha lá há quanto tempo? 10 anos. E o povo não sabe que tu é crente, vai te converter, cara. Vai te converter. Não, pastor, porque lá o quê, irmão? Está com medo de quê? Ser demitido? O Deus que abre a porta, ninguém fecha, acabou. Eu tenho que ser exemplo de comportamento. A Bíblia fala que Paulo escreve para Timóteo, a primeira carta, capítulo 4, versículo 12, Timóteo, não despreza a tua juventude, mas seja exemplo. O exemplo alcança. O exemplo, ele começa a alcançar os outros. Eu creio que o nosso exemplo como crentes contagia. Ele contagia quem está do lado, ele contagia. Imagina você isso aqui, propaganda. O que é propaganda? O cara vai vender uma ideia. E você vai ver que muita gente compra. Não é à toa que hoje todo mundo conhece algumas marcas, que pelo menos na minha época, não sou tão velho, mas na minha época eu não conhecia nenhuma. Mas hoje, propaganda, mídia, comércio. Irmãos, Jesus, ele não é propaganda, Jesus não é comércio, mas o que te impede de divulgar Jesus? Não, nada. O irmão Jesus, imagina você, Paulo, pensando, eu acabei de levar um açoite, vários. Senhor, doeu, é intimidade, doeu, Senhor, doeu, fomos presos injustamente. Eu vou chegar na casa da nova convertida reclamando? Senhor, me dá graça, me dá equilíbrio, me dá maturidade, Senhor, me dá sabedoria. Eu preciso entrar lá bem. Eu tenho que entrar lá bem. Você sabe o que Deus está falando para você? Está sendo perseguido no trabalho? Entre no trabalho bem. Está sendo perseguido na escola? Entre na escola, na faculdade bem. Tem algum vizinho que não vai com a tua cara na tua rua? Entre na tua rua bem. Se você quiser chorar, olha Jesus falando, te tranca na porta fecha a porta do teu quarto, te tranca lá, fala comigo, mas vem de lá bem. Você precisa ser exemplo para os outros. Exemplo de crente, exemplo de mulher, exemplo de homem. Você vai pegar o contexto aqui que Paulo, irmãos, é a primeira crente da Europa inteira. A primeira crente da Europa inteira é Lídia. Ele não podia deixar passar. Mas pastor, o exemplo para mim significa o quê? Você já parou para pensar quantas pessoas esfriaram na fé por um comentário seu? Por um momento que tu deu para trás? Por um momento que tu recuou? Por um momento que você disse não? Irmão, pastor, eu não vejo dessa forma. Veja, não me importa de verdade as dores. Você tem que entender que tudo é por causa do evangelho. Eu vou trazer para o viés familiar. Quantas pessoas, um dia, um casal nos procurou na igreja. Um casal nos procurou. A esposa falou, pastor, ele não é crente, mas ele gosta do Senhor. Amém. Mas não quer vir para os cultos, quer me levar para as festas, quer me levar não sei para onde, não sei para o que e tal. E eu não vou, eu já briguei. Ele fala, pastor, põe juízo na cabeça dessa mulher, porque a Bíblia diz que ela tem que ser submissa a mim.
E eu só assistindo, eu, Jesus, me dá graça e entendimento, porque não dá para dar razão para quem é ímpio e condenar o crente. E eu falei para ele assim, ô varão, tu ama a tua esposa, né? Amo, pastor, é minha, por isso que eu quero ela sempre do meu lado, amém. E por que tu não acompanha ela para a igreja? Ô pastor, mas poxa, às vezes na hora do futebol, estou tomando minha cervejinha, poxa, se o senhor mudar o culto, eu falei, olha, aqui a gente tem culto quarta, quinta e domingo. Mas às vezes eu chego cansado do trabalho. Amém, tem um culto online. Vai lá, liga lá a tua televisão. Eu vou pensar nisso aí, pense. Ele saiu. Eu olhei para ela e falei assim, serva, vamos montar uma estratégia. Tu crê? A Bíblia nos ensina a ser estrategista. Se você não sabia disso, aprenda isso hoje. A Bíblia te ensina a ser estrategista. O problema é que nós vivemos numa geração que o povo, por clamar o nome de Jesus, pensa que toda decisão que toma, Jesus está aprovando. Não tem nada a ver, irmão. Não tem nada a ver. Eu acabei de falar para você que no início do capítulo 16, eles oraram para ir para um lugar que aparentemente era melhor. O Senhor falou, não. Deus mandou ele para Filipe. A Bíblia vai dizer que aqueles apanharam e foram presos. Que bom lugar para começar. Que bom lugar, hein, para começar. Aí você vai dizer, lá, talvez não. Para nós, talvez sim. O exemplo, escute, o exemplo era Lídia. Ela era a primeira crente. Da família dela cresceu para 2 famílias. De 2 famílias, 3. De 3, 4. Aí Paulo escreve a carta aos Filipenses. Quando ele entrou lá, era só Lídia e sua família. Agora não, é uma igreja inteira que está lá. Ele escreve dizendo assim, lembro-me de vocês com alegria. Lembro-me que quando eu precisei, aqui ó, me confortaram, cuidaram de mim. Mas com vocês eu também aprendi com o Senhor que eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu aprendi a ter fartura, aprendi a viver na escassez, eu aprendi a viver tempos de glória e tempos de tribulação, mas eu estou firme no Senhor, e que o Senhor, segundo as suas riquezas, venha suprir todas as vossas necessidades. Você vai ver que a semente que Paulo plantou não foi em vão. Alguns não conseguem enxergar o longe. O povo está tão imediato que quer enxergar o amanhã. Não, irmão, você tem que enxergar o longe. Mas pastor, eu não entendo isso. A semente, lembra da parábola do semeador? A parábola do semeador diz que saiu o semeador a semear. Uma caiu na praia, outra caiu nos pedregulhos, outra caiu nos espinhos e uma caiu em terra fértil. Alguns pensam que nós somos a semente. Tu não é a semente, irmão, tu é a terra. Como assim, pastor? Se a palavra de Deus, que é a semente do reino, ela cai numa terra fértil, ela vai crescer e produzir. Pastor, eu não entendi. Se a palavra de fé alcança você e a tua fé se levanta, você crê na palavra pregada. Se o teu coração está fechado e endurecido, você não crê. Olha a palavra que Deus traz para nós. Lídia recebeu, foi batizada com o Espírito, e ao ver aquilo, ela não ficou consternada. Ela talvez ficou preocupada, mas ela talvez naquele período não entendia o valor. Talvez Paulo não entendesse. Mas quando ele escreve para a igreja onde Lídia congregava, a Bíblia vai dizer, os teólogos colocam assim, que é a carta de mais alegria de Paulo, mesmo ele estando preso. Porque ele lembra das marcas que o levantaram. Pastor, não entendi. Talvez você tenha esquecido do que é ser exclusivo para Deus. Talvez você tenha esquecido o que é de fato ter exclusividade para o Senhor. Não tem da mesma fonte sair 2 águas. Não tem como você se alimentar de 2 fontes. Não tem como servir a 2 senhores. Se você começa a se alimentar de algo que te levanta, você vai sendo exemplo. Eu me lembro, eu assumi esse ano a nossa juventude na igreja. Alguns jovens vibraram, o pastor voltou e tal, e outros ficaram assim. Eu reuni todo mundo e falei, vocês pensam o quê? Que eu vou vir aqui com o oba-oba, vamos fazer uns cultos, colocar um jogo de luz, jogar umas pipoca? Negativo, irmão. Nós vamos primeiro orar. Um olhou para o outro e falou assim, lascou para nós, vamos orar. Eu sou um cara muito bacana, irmãos, gosto de muita coisa, principalmente de juventude. Nós vamos orar. Por quê? Nós vamos nos fortalecer. A nossa geração é carente de homens de Deus e mulheres de Deus,
para enfrentar a depressão que está cercando a humanidade, a ansiedade que está cercando a humanidade. Eu vou te perguntar, como é que você vai vencer tudo isso aí? Mesmo com o diagnóstico do homem, sendo exemplo. Como é que você vence em casa? Sendo exemplo. Como é que você vence as suas lutas? Sendo exemplo. Se você perceber que Paulo foi um exemplo para nós, você começa a enxergar de outra forma. A adversidade pode te cercar em tudo. Olhe para a adversidade e veja uma oportunidade de ser vitorioso. Olhe para o que está te afligindo e veja uma oportunidade de se tornar mais forte, mais maduro. Nós precisamos tentar trazer para a igreja a maturidade espiritual que muita gente não tem. Tem muito crente empolgado. Olha, eu falei para você de Lídia, falei para você da jovem com espírito de adivinhação e do carcereiro. Lídia foi constrangida pelo poder de Deus. Ela aceitou Jesus pela palavra pregada. A jovem com espírito de adivinhação, ela constrangeu a Paulo. E o poder de Deus se manifestou, não é? Esse espírito que habita em ti não vai mais habitar. E o carcereiro foi constrangido pela misericórdia. Pastor, eu não entendi. Qual dos três é você? Você é aquele que a palavra te alcançou e pela palavra você aceitou Jesus? Você é aquele que vivia no mundão, perturbando os outros, que eu conheço, o nome do nosso ministério é Paracleto, significa Espírito Santo no grego. E todas as nossas ovelhas, elas vêm para ser tratadas. Eu falei para a pastora assim, quando Deus te mostrou o nome da igreja, tu tinha certeza que era esse aí? E ela, por quê? Porque Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, é quem batiza, é quem cura e quem levanta. Quem vai vir para cá? Os doentes, os enfermos. Alguns passam por lá, são curados e vão gerar frutos em outras casas. Isso é natural. Você vai perceber que o Espírito Santo, ao te constranger, ele vai te convencer de que você precisa ser aperfeiçoado ou melhorado. Se você é um crente que acha que já está bom para tu, não está bom para você. Nem pense dessa forma. Ou você é o carcereiro que está a ponto de tirar a vida, porque acha que perdeu tudo. Deus, ele quer trazer para você este entendimento. Se posicione, seja um exemplo. Como alcançar? Irmãos, é tão poderoso, é tão extraordinário, que tudo que vivemos hoje, você vai ver que tudo gira em torno do próprio Pai. Tudo. O crente não vence sem o Espírito Santo. Nada é seu, nada é mérito seu. Você pode cantar, você pode fazer a igreja pegar fogo, amém. Pode, não me incomodo com isso. Mas você é exemplo? Porque se você não é um exemplo, você deve estar desfocado no ambiente que você está. E acredite, Deus pode te pegar a qualquer hora dessa aí. Porque, irmãos, Paulo e Silas, só porque expulsaram um espírito, ou seja, incomodaram. Vou trazer para a nossa atualidade. Independente de quem aqui tenha posicionamento ideológico. O que está acontecendo hoje no mundo? Eu vejo hoje autoridades de países, autoridades de Estado, dizendo assim, a igreja, o pastor, tem que ser pastor. Não tem que estar se metendo em nada da rua não, nem da sociedade não. Fica lá quietinho, prega a tua palavra, ganha a tua alma e está certo. Eu vou repetir para você isso aqui, ó. Isso fez ela, a jovem, por muitos dias, mas Paulo se perturbou. O povo hoje não tem temor e respeito pela igreja. Não tem. Hoje qualquer um fala mal de pastor, não chamam de ladrão, não chamam disso, não chamam daquilo. Diz que é isso, diz que é aquilo, diz que a gente é doido, diz que a gente é perturbado, paranoico. Irmãos, a maioria dos amigos pastores que eu converso, pastor, vamos fazer uma revolução, calma. Não é assim, irmão. Vai chegar uma hora, acredite, que o próprio Pai, através da igreja, vai se manifestar. Hoje o povo sabe, aqui guardando as devidas proporções, o povo sabe o poder que a igreja tem para a política, o poder que a igreja tem para a sociedade, o poder que a igreja tem para a área financeira, para a economia, o poder que a igreja tem para a família, o poder que a igreja tem para a área médica. Eles sabem disso.
Só que agora está todo mundo levantando, atacando, levantando e atacando. E eu estou vendo um bando de crente ou se rendendo ou se escondendo. Você quer ver crente que fala para mim, não pastor, mas tem que acontecer, a tribulação está chegando. Para com isso, irmão. Seja exemplo, seja resiliente. A Bíblia vai dizer, olha, a palavra resiliente quer dizer aquele que vai se adaptar ao meio ou à adversidade. Paulo chegou para pegar o evangelho, ele ganhou uma alma, se alegrou, foi preso, sofreu, apanhou, foi torturado, passou fome e voltou. Ele não se sentiu nada abalado no seu espírito. A carne estava abalada, a carne estava consternada, mas o espírito estava forte. Eu estou vendo um bando de crente hoje largando a mão, assim, não, pastor, quer saber? Bora ficar aqui mesmo, né? A gente faz nosso culto e vamos só falar de Jesus, vamos falar de Jesus? Irmão, princípio, quer dizer então que agora é só Jesus e Jesus não luta mais pela família. Quer dizer que agora Jesus só quer, uma coisa que nós ouvimos muito, Jesus só quer o coração negativo. Jesus quer você, o coração, a carne, a cabeça, o pai, a mãe, o filho, o primo, o tio, os teus vizinhos, a sociedade. Ele quer todo mundo. Aí os mais estudiosos vão dizer, mas pastor, não é por força e nem por violência. Ô irmão, recentemente algumas pessoas de outras religiões sempre me mandam mensagem, me indagam, devido a alguns vídeos que a gente posta nas redes sociais. Um jovem que era da igreja, hoje está desviado, está em outra religião, ele me mandou uma pergunta dizendo assim, Haroldo, tu não tem vergonha, não? Tu vê a nossa religião indo nas ruas, dando panfleto, vem aceitar aqui o nosso Deus aqui, tu vê? Não, eu não vejo. Pois é, então por que crente tem que estar anunciando Jesus direto? Eu falei, olha irmão, eu conheço um pouco da tua religião porque eu sou um estudioso, eu sei como funciona, realmente a tua religião não tem essa base, mas a Bíblia, ela diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ide e anunciai as boas novas do evangelho. Isso aqui é uma ordem do próprio Cristo. Como é que eu não vou fazer? Se a tua não manda fazer, é uma coisa. Agora, tu já viu crente ameaçando o outro, bora, aceita Jesus, senão eu te dou um tabefe, aceita Jesus, senão eu vou te jogar vou te dar um tiro, eu vou te colocar no Serasa, vou te prender? Não tem, mas ao contrário, hoje tem. É tempo de nós sermos exemplo. É tempo de você, olha para o irmão que está do seu lado, por favor, diga para ele assim, é tempo de você enxugar a tua lágrima, levantar a cabeça. Eu vou usar uma expressão que minha mãe dizia quando ela me dava umas tapas, engolir o choro e começar a orar, irmão. Comece a reagir, porque tem uns irmãos que precisam amadurecer, se tornar crentes maduros. Para eu encerrar, queridos, ouça isso aqui, por favor. Algumas pessoas sempre falam para mim, pastor, eu queria muito ter a paciência, ou de Jó, ou dos heróis da fé, queria muito ter a ousadia de algumas heroínas da fé. Em Hebreus, capítulo 11 de Hebreus é conhecido como Galeria dos Heróis da Fé. Ele vai citar todos os heróis da fé ali. Não todos, mas quase todos. O versículo 40, o último versículo de Hebreus 11. O autor aos Hebreus diz assim, e não vendo Deus coisa melhor para nós, não deixou que eles, sem nós, fossem aperfeiçoados. Eu demorei para entender isso aqui, mas o que o autor está dizendo é que você só acha que o herói da fé, que Davi, Gideão, que próprio Paulo, Pedro, eles são melhores do que nós. Você acha isso porque eles venceram. Mas a Galeria dos Heróis da Fé diz que muitos desses heróis morreram sem ver a promessa cumprida. Eu estou vendo crente desistindo de viver porque a porta não se abriu. Eu estou vendo crente se entristecendo em casa porque não aconteceu do jeito que queria. Eu estou vendo pessoas desistindo dos objetivos de Deus porque a porta que era para ser não foi. Não, irmão, não, pare com isso. Lembra de um louvor que embalou o Brasil todo? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se não abrir, continua sendo Deus. Se a doença chegar, Ele é Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Acabou. Eu não adoro pelo que Ele faz, mas eu adoro pelo que Ele é. Acabou, irmão. Nós vamos entender que a palavra que, para eu me tornar um exemplo, eu tenho que ser exclusivo dEle. E entender que sempre será dEle.
Sempre do jeito dele. E sempre da forma dele. Nunca do meu jeito e nunca do seu. Para nós alcançarmos de fato o que Deus quer e o que Deus tem, você precisa ser exclusivo. Imagina quanto tempo tu está dividindo com as outras coisas que não é de Deus. Ah, pastor, mas não dá para o crente ser alienado. Eu estou dizendo isso, irmão? Estou falando para tu deixar um emprego e servir na obra? Eu estou falando para tu, agora não vem mais filme, não sai mais na rua, não, te tranca, fica 24 horas, vai para o mato, que nem o deserto, que nem João Batista comer gafanhoto e mel. Eu não disse isso. Eu estou falando que você precisa ser exemplo. A Bíblia, quando diz em Apocalipse 21 que ficam de fora os tímidos, ela não está falando de quem tem o estereótipo de uma pessoa tímida. Ela está falando daqueles que são tímidos em relação às coisas do Senhor. Pastor, eu não entendi. Eu tenho certeza que se eu, alguns minutos do culto, mandasse uma mensagem para a Priscila dizendo: avisa para o pastor que não vai dar para eu chegar aí, ia sobrar para o líder ou para o pastor pregar. Imagina se o pastor ou a pastora falar assim: tu na porta aí, não vai pregar hoje. Sangue de Jesus tem poder, pastor. Eu não me preparei. Não, peraí que eu vou bem. Não, irmão, apresenta-te como obreiro aprovado. Imagina, toda a tua família aí, tu diz não? Não, vem, exemplo. Tem que ter o exemplo. A primeira vez que eu fui pregar, estava em construção, em entroncamento. Alguns vão lembrar, era um inferno para vir de lá para cá. A pastora demorando, já tinha cantado 15 louvores, 15. E nada da mulher chegar, e eu, meu Deus do céu, eu chamei um obreiro da igreja, ele olhou para mim assim: ei, o filho do pastor aqui é tu. Sangue de Jesus. Falei: Senhor, eu não sei pregar, mas bora lá. Irmãos, eu me lembro como se fosse ontem, abri no Salmo 91. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Ele me livra do laço passarinheiro e da peste perniciosa. Amém. Quando terminou, amém, querido? Sente, a igreja sentou. Aí eu comecei: pois é, irmãos, a Bíblia diz que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Ele me livra do nosso passarinheiro da peste. Quando terminou, eu, amém? Amém. Porque a Bíblia diz que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente, irmão. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. Ele me livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, e glória a Deus. Aí quando terminou, a Bíblia está dizendo que quem habita, você está entendendo? Irmão, eu enrolei aí umas meia hora. Quando terminou, a pastora acabou não chegando, eu terminei o culto, vamos todo mundo embora. Terminou o culto, fica aquela resenha dos irmãos, bate um papo, vamos falar, todo mundo assim: que mensagem, olha que mensagem. Eu só comigo: esse povo é doido, irmão. Esse povo não é normal. Eu só repeti. É que eu era menino para entender isso. Pastor, eu não entendi. Para alguns, a mensagem pode ser repetitiva ou entediosa, para alguns. Mas tem uns sentados aí que está dizendo: Senhor, é tudo para mim, Jesus, é tudo para mim, Jesus. Senhor, é desse jeito. Eu precisava ouvir isso, Jesus, eu precisava. Foi ali que eu comecei a entender que nunca é do meu jeito, mas sempre é do jeito dele. Eu não tinha nenhum esboço formado, não tinha nada preparado, não sabia nem como fazia isso. Mas o Senhor falou: vou te usar só repetindo, e vou alcançar, vou libertar, vou curar, vou sarar, e vou levantar, e acabou. A partir daquele dia eu me tornei um exemplo. Por quê? Porque alguns irmãos: olha, Haroldo, vou perder a vergonha, eu acho que eu quero pregar também. Olha, eu vou perder, eu acho que eu vou pregar também. Aí não sei o que, foi: pode ir, irmão, só comigo, é mais gente para pregar, menos para mim, acabou. Seja exemplo, querido. Mas pastor, eu tenho vergonha, seja o primeiro. Seja o primeiro. Chegou na igreja, o pastor não chegou, assim, o culto vai começar só 18 horas, tu chegou 5, dobra o joelho e ora, irmão, vai orando aí. Chegou 12, ele vai ver tu orando, acredita, quem chega depois se constrange. Eu não estou falando aqui para te atiçar, não, estou te falando que é uma verdade. Se você chega numa igreja, imagina que você chega aqui, antes do culto, 30 pessoas com o joelho dobrado. Ou tu fica lá fora ou tu não entra. E se tu entrar, dobra o joelho junto. Se não, senta na cadeira, baixa a cabeça aqui, está todo mundo orando. O que você faz contagia. O exemplo que Paulo levou para nós
Primeiro foi para Lídia. Fico imaginando essa mulher dizendo assim: esse homem aí suporta, viu? Porque caso você não lembre, Jesus foi açoitado e o espírito não se abalou. Jesus foi preso e o espírito não se abalou. Jesus sofreu adversidades e o espírito não se abalou. Eu vou te perguntar: o que tem te abalado? O que de fato tem tirado a tua paz? Porque se você é um ser humano estressado, mergulha no azeite de Jeová, irmão. Se você é uma pessoa que não consegue controlar o seu emocional, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará por você. Seja exemplo, seja o primeiro. Você já imaginou se Paulo entra lá dizendo qualquer besteira, reclamando? Que evangelho é ele? Acabou de pregar para nós. Jesus padeceu por você. Senhor, tudo que eu tenho enfrentado, tudo que alguns aqui irmãos enfrentam, a Bíblia diz que quando o mal se manifesta, ele se manifesta para que o nome do Senhor seja glorificado. A partir desse entendimento eu consigo crer e entender. Paulo diz isso, que nós não estamos caminhando pelo que vemos, nós caminhamos por aquilo que nós não vemos, porque mesmo que o homem externo aqui se corrompa, o interno está vivo. Você está cansado aqui por fora. Lembra de Davi? Vou chegar nos meus cabelos brancos, mas nunca deixarei de adorar o Senhor. Seja exemplo. Seja exemplo dentro de casa, no trabalho, na faculdade, na rua, no social. Seja exemplo dirigindo o teu carro. Seja exemplo dirigindo a moto. Seja exemplo andando no shopping, andando na rua, na praia. Seja exemplo. Seja exemplo, querido. O segredo de um crente vitorioso é ele ser exemplo. Pastor, isso é difícil. Principalmente quando nós somos testados, porque parece que quando a gente faz propósito, o capeta se levanta com tudo. Nunca vi um crente que começa um propósito e não chegar para mim 2 dias depois: pastor, o bicho pegou, porque você está sendo moldado e forjado. Não é propósito? Não é assim que funciona? Me lembro da minha esposa. Para eu encerrar, vou contar esse exemplo aqui. Minha esposa trabalhava numa empresa e todo dia ela se levantava dizendo assim: não gosto de trabalhar lá. Meu Deus, eu tenho que ir para lá de novo. Meu Deus, eu tenho que ir para lá de novo. Senhor, porque aquele fulano, aquela fulana, e eu levando ela de carro. E um dia eu disse assim para ela: mulher, esse trabalho aí nos dá plano de saúde, ticket de alimentação, paga a escola dos teus filhos, paga a babá dos teus filhos, nos dá um certo conforto. Para de reclamar e agradece. Irmão, parece que eu disse e Deus abriu a janela lá assim: ela está reclamando, eu vou provar ela. Uma semana depois, ou 2 semanas depois, não lembro, deixei ela no trabalho. Quando deu 7 minutos, ela me ligou: vem me pegar. Eu imaginei que ela tinha esquecido alguma coisa no carro. Ela já entrou no carro chorando: amor, acabaram de me desligar da empresa. Eu fiquei assim: eu tenho que agir como pastor e como marido. Tenho que ser exemplo nos dois. O marido quer dizer assim: eu te falei, mas tu não era o marido. O pastor não pode dizer isso: o Senhor me controla. E ela veio assim, eu falei para ela, eu falei como pastor. O marido, irmão, queria rir, mas o pastor entrou na ação. Falei para ela assim: meu amor, você crê? É nesse momento de adversidade que nós seremos mais abençoados. Então confia. Pergunta se hoje ela vai trabalhar reclamando. Não. Ela pode até reclamar de algumas situações do trabalho, mas ela não reclama mais da porta que se abriu. Por quê? Porque agora ela tem que ser exemplo. Aprendeu lá, põe em prática aqui. Irmãos, você já parou para pensar que Deus te prova todo dia? Todo dia, irmão. Todo dia. Você inicia a bênção de Deus para no final do dia tu te aborrecer, porque a internet está falhando no teu celular. Não tem sentido. Para você se estressar com o porteiro que não abriu a porta, ou com qualquer coisa. Não, irmão, pare com isso. Você tem que começar bem e terminar bem. Chega no teu quarto, dobra o teu joelho, se derrama e diz: Senhor, eu sei, Pai, que tu está me provando. Eu quero ser exemplo. Agora, para eu não mentir para os irmãos, se você está recebendo a palavra que está sendo pregada hoje, e tu está aí dizendo: Senhor, é desse jeito, é para mim.
te prepare, irmão. Vem um turbilhão na tua vida. Pastor, tu está amaldiçoando? Não. Eu costumo dizer na igreja, quem ora pedindo paciência, Deus vai mandar sempre estresse. Quem ora pedindo vitória, Deus vai mandar sempre prova. Quem ora pedindo capacidades, Deus sempre vai mandar desafios. Porque não tem como Ele te moldar do jeito que tu quer. Porque senão tu confia no teu intelecto e não no poder de Deus. Porque senão você vai sempre querer a tua vontade e nunca a vontade dEle. Então Ele vai te moldando, vai te aperfeiçoando e vai te forjando. Quando você perceber, você está que nem Paulo. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 13. Uma coisa eu faço, eu continuo para frente, deixando as coisas que para trás ficam, pelo alvo que está à frente. Eu já não me deixo ser preso pelo passado, eu olho para o meu futuro. Eu creio no Deus que eu sirvo. Seja um exemplo, fica de pé comigo, por favor. Seja um exemplo. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado e diga isso para ele: seja um exemplo. Vou fazer uma pergunta muito pessoal e íntima. Você se manifesta se quiser. Você se considera um exemplo? Levanta a mão só para eu ver os corajosos aí. Ih, pastor, está mal o negócio aí, ninguém levantou a mão. O varão lá levantou a mão assim, ó. Você não, perdoe-me, se você não se considera um exemplo, irmão, talvez a palavra foi preparada para tu hoje, viu? Você é um crente que reclama de tudo? Mude. Você é um crente que reclama de todos? Mude. Você é um crente que fica inquieto com tudo? Mude. Seja um exemplo. Para ontem. Porque se você não se torna um exemplo, sinto em te dizer, tu nunca sai do mesmo lugar. Você vai viver dentro do mesmo ciclo, sempre. A Bíblia diz que nós temos que ser constantes. Para eu ser constante, eu tenho que ser um exemplo. Sempre. Se você quer ser um exemplo, seja o primeiro a fazer. Ontem nós estivemos ministrando na Assembleia de Deus do Guamá, e como eu já estou alinhado com o pessoal que sai comigo, o pastor nos deu uma oportunidade a mais do que ele tinha me mandado. Pastor, prepara mais um louvor aí. E eu digitando aqui no celular para mandar para o maestro da banda, falei, quando eu coloquei, ele colocou a mesma coisa, para tu ver que nós estamos alinhados. Tem que ser exemplo. Porque quando você é exemplo, tudo sai alinhado, irmão. Acredita? É você olhar, para quem é casado, olhou para o marido, já sabe, vamos orar, né? Na minha época, minha mãe, minha tia, meus avós me corrigiam olhando assim. Eu já sabia que eu tinha feito alguma coisa de errado. Imagina, o Espírito Santo te olha todo dia, irmão, e mesmo assim tu ainda quer fazer do teu jeito. Todo dia, ele te constrange, e você quer fazer da sua forma. Aí o que Deus permite? Eu vou permitir ele levar uns açoitezinhos, né? Ele dá umas quebradas assim, eu vou permitir. Não porque eu sou mau. Lembra de Tiago dizendo, Deus não testa ninguém porque nele não há maldade. Nós que somos atraídos e engodados pela a concupiscência que há no nosso coração. Você é atraído pelo teu desejo. Seja paciente. Seja um exemplo. E eu te garanto, irmão, muita coisa vai mudar na sua vida. Muita coisa vai mudar na sua vida. Talvez você não perceba agora. Porque quando eu olho para as histórias de Paulo, e eu vejo que esse homem sofreu, não só ele, como todos os discípulos, como o próprio Cristo, às vezes eu me sinto envergonhado. Eu falei, Senhor, eu acho que eu estou fazendo pouco. Eu me sinto constrangido. Eu não me sinto satisfeito, porque eu sei que eu posso fazer mais para o Evangelho. Sei que eu posso me doar mais um pouquinho. Quando eu vejo uma alma se desviando, eu me sinto constrangido como pastor. Meu Pai, onde erramos? Onde é que a gente tem errado? Senhor, me dá uma estratégia de evangelismo. Como é que eu posso abordar? Como é que eu posso alcançar, Senhor? Espírito Santo, toma primazia. Que você vai ver que nós somos o exemplo. Nós precisamos de crentes sendo exemplo todo dia.
Todo dia, irmão. Principalmente para quem já é pai. A minha mãe orou muito por mim. Eu era um jovem que só o sangue do cordeiro. Minha mãe orava. A minha mãe tinha 2 cadernos. Um da minha irmã e um meu. A minha irmã até hoje briga com a minha mãe, porque no dela só tinha 2 páginas escritas. No meu era metade do caderno. E ela disse para minha irmã: minha filha, porque tu já estava formada, tu era uma mulher, amadurece mais rápido do que o homem, né? Uma mulher centrada, tu não me dava problema. O teu irmão não, minha filha, teu irmão era coisa. Só para vocês terem uma ideia, eu era da igreja, o povo dizia assim: tu é filho da irmã Judite? Sou. A mãe, um profeta de Deus, né? O filho é o capeta. Moleque, ô prova. Aquilo poderia me afastar e me matar. Não estava nem vendo, não ligava para isso. E um dia eu encontrei o caderno da minha mãe limpando as coisas em casa, velho, as páginas amarelas, e eu comecei a ler. Senhor, dá sabedoria, levanta ele como pregador, levanta ele como pastor, dá paciência, dá maturidade, dá inteligência, que ele aprenda a lidar com as adversidades e situações. Eu tenho obreiros nossos da igreja que falam assim: pastor, como é que tu consegue ser tão calmo? Eu falei assim: eu acredito que Deus me chamou desde o ventre, porque para ser pastor tem que ter o chamado, porque olha, vocês que são ovelhas, às vezes tem umas ovelhas que viram bode, irmão, dá um trabalho que só Jesus na causa. Do lado da nossa igreja tem um rio, eu falo assim: a minha vontade é pegar a ovelha e jogar dentro do rio, para ver se nasce de novo. Mas isso é o homem pensando. O pastor não, Senhor, paciência. Alguns líderes chegam comigo: pastor, se fosse eu já tinha falado umas verdades, mas tu não sou eu, irmão, senta, deixa que o Espírito Santo vai tratar. Pega, às vezes, eu pego o gabinete de 1 hora, 1h30, irmão, olha ali na mãe, e a pessoa: pastor, porque eu não concordo, porque estão me perseguindo, porque não sei o quê. Quando depois que a pessoa extravasa tudo, amém, filho? Amém? Obreiro, traz uma Coca-Cola aí para mim, um café. Aí ela vai, eu vou matando no cansaço, irmão. E quando chega, eu chego com a palavra cirúrgica, e eu digo assim para as pessoas que me procuram: deixa eu te dizer uma coisa, tu está aqui por causa de quem? Por causa de mim? Por causa do amigo? Porque você canta? Porque você toca? Não, irmão, tu está aqui por causa de Jesus. Olha para Jesus. Eu vou dizer para tu assim: tu acha que Paulo, depois de ser açoitado, se fosse você, tinha feito o quê? Tinha ido embora. Eu não quero mais ser missionário. A minha cabeça era assim. Passei 2 anos viajando com a minha mãe a missões, penei, irmão. Eu penei com ela, passando necessidade, andando a pé, tendo que andar para lugares longe, lugares perigosos. Eu me lembro que eu dizia para minha mãe: sangue de Jesus tem poder de eu ser missionário ou pastor. Não quero, isso não é para mim não, me estressar por causa dos outros. Depois que eu virei pastor, irmão, fiquei calvo, cabelo branco cresceu. Eu falava: acabou a vaidade, foi embora. Mas aí você aprende uma coisa. O apóstolo Paulo diz, lá em 2 Coríntios 4, eu estou citando ele a 3ª vez. Talvez você não entenda que as adversidades deste mundo são momentâneas e passageiras, mas o peso do galardão é eterno. O que ele está dizendo é que tudo que nós passamos aqui é passageiro, mas aquilo que você enfrenta aqui por causa de Cristo tem um peso eterno, você vai levar para a eternidade. O Salmo 112 diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e medita na sua lei de dia e de noite. Na sua casa há prosperidade e seus filhos serão poderosos na terra, porque ele é firmado no Senhor e não tem medo de notícia ruim. Aí você vai perceber que quem é exemplo, ele não se abala de qualquer forma ou por qualquer coisa, ele se mantém firme. Mas pastor, mesmo que seja injusto, mesmo que as pedradas sejam jogadas para mim, mesmo que a pedrada venha, porque tudo que você passa pelo evangelho é por causa dele. Lembra do sermão na montanha, Mateus 5,11? Bem-aventurados sois vós que quando injuriados falares que tudo que passais é por minha causa. Ser um bem-aventurado. Ah, pastor, mas não é isso que eu quero para mim. Amém. Se não é o que você quer, glória a Deus. Você é um simpatizante. Mas para quem aqui, os ministros de louvor, líder do ciclo de oração, líder de jovem, pastores, presbíteros, evangelistas, todo mundo que passou pela unção e pela separação, não tem volta, irmão, não tem volta. Tu vai ser provado, testado, forjado, moldado. Ou você se alinha com o que Deus quer, ou você se alinha com o que Deus quer. Se você um dia almejou ser algo de Deus, Ele prepara você para ser exemplo, nunca para ser covarde. Nunca para ser covarde, você nunca recua, você sempre avança.
Então seja exemplo. Seja um exemplo de Deus. Na família, na casa, no trabalho, no social, seja um exemplo. Porque, irmãos, está chegando um dia, e eu creio muito nisso, que Ele vai chamar só aqueles que foram valentes dEle. Só os exemplos. Na Bíblia diz que se o final dos tempos acontecesse hoje, Jesus salvasse, 3 já estariam garantidos: Noé, Jó e Daniel. A intimidade desses 3 aí. Seja um exemplo. Fecha os teus olhos comigo, seja um exemplo. Vou dizer de novo para você: seja um exemplo. Seja um exemplo. Aprenda, seja um exemplo. Peça para Deus controlar teu ímpeto, controlar teu estresse, controlar o teu intelectual. Você pode ser altamente inteligente, seja um exemplo. Melhore, seja um exemplo. Alcance seus amigos, seja um exemplo. Alcance sua casa, seja um exemplo. Alcance sua família, seja um exemplo. Alcance seus amigos do trabalho, seja um exemplo. Você é o primeiro a dar o bom dia, você é o primeiro a sorrir, você é o primeiro a dar a paz do Senhor, você é o primeiro a anunciar de Jesus, você é o primeiro, seja o exemplo. O primeiro a ser paciente, o primeiro a querer pacificar, o primeiro a querer resolver, seja um exemplo. Comece a entender que Deus te chamou para ser diferente, então seja um exemplo. Comece a entender que o Senhor te chamou para também espalhar todas essas condições da paz, seja um exemplo. A paz que excede todo entendimento tem que estar em mim e em você. Tenha paz com Deus, tenha paz consigo e tenha paz com os homens. Seja um exemplo, você precisa ser um exemplo. Deixa eu orar por você, por favor. Fechou teus olhos? Você pode fazer um fundo para mim em Ré maior, por favor? Fechou os olhos? Eu preciso ser um exemplo de Deus. É difícil. Eu sei que alguns passam por adversidades loucas e grandes, mas seja um exemplo. Deus, Ele é bom em todo o tempo. Seja um exemplo. Alguns irmãos aqui talvez passam por tribulações que ninguém sabe, mas você tem vencido porque você tem sido um exemplo. Às vezes você quer chutar o balde e o Espírito Santo diz assim: calma, está passando, seja um exemplo. Às vezes você quer fugir, sair, e o Espírito Santo te constrange, fala assim: eu não te escolhi para ser envergonhado, eu te escolhi para ser exemplo. Então segura aí, na hora certa, no momento certo eu vou me manifestar, e quando eu me manifestar eu vou te levantar, e eu te levantando, você vai ver quem eu vou alcançar através de você. Então seja um exemplo no trato, seja um exemplo na palavra, seja um exemplo na alegria, seja um exemplo na paz, seja exemplo quando sair, quando entrar, seja exemplo indo trabalhar, voltando para casa, dirigindo, andando a pé, andando de moto ou de bicicleta, seja um exemplo. Seja um exemplo quando você estiver na empresa, seja um exemplo quando você estiver na faculdade, seja um exemplo quando você estiver num casamento, nos 15 anos, seja um exemplo quando você estiver nas redes sociais, seja um exemplo daquele que é chamado por Deus, daquele que foi tocado pelo Senhor, daquele que foi conquistado pelo Espírito Santo. Então seja um exemplo. Eu tenho certeza que o Senhor hoje, Ele te abraça e diz: você é o exemplo que eu quero levantar. Testemunhos maravilhosos você tem, então seja um exemplo. Seja um exemplo, porque o Senhor, Ele vai te abraçando e te envolvendo. Oh Jesus, aqui está, Senhor amado, a tua igreja. Nós estamos reunidos, Senhor amado, dentro dessa congregação. Oh Deus, nós temos tanto a te agradecer, Senhor, tanto. Os que estão aqui, Pai, podem até estar chorando, mas eles creem que é Tu que estás no controle das adversidades. Alguns, Senhor amado, como nós ouvimos aqui testemunhos, Senhor amado, que Tu se manifestou, talvez não do nosso jeito ou da nossa vontade, mas Tu é Deus que opera conforme aquilo que Tu queres. Mas o exemplo que Tu nos torna é: Deus é Deus, abrindo porta ou fechando porta, Ele é Deus.
Tu quer nos tornar exemplo de crente, exemplo de oração, exemplo de palavra, exemplo, Senhor amado, de manifestação. E Senhor, aqui não é diferente. Eu creio, Senhor amado, que existem homens e mulheres dentro desse lugar que têm se prostrado de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, Senhor amado, às vezes sem ninguém ver, às vezes dentro do banheiro, dentro do quarto, às vezes, Senhor amado, dobrado o joelho na sala ou na cozinha, sentado na sua mesa, às vezes, Senhor amado, sozinho, pedindo para Ti uma resposta imediata. Pai, seja exemplo, Senhor amado, na vida deles, que as pessoas venham ver o Teu manifestar, o Teu poder, o Teu agir, que eles venham ver, Senhor amado, em nós a ação do Teu Espírito. Pai, que aquele Espírito Santo que eu creio que está aqui, que habitou na vida dos heróis da fé e habita na nossa, que a mesma forma que o Espírito Santo que estava na vida de Paulo e Silas, ao entrarem na casa de Lídia, seja o mesmo Espírito que esteja em nós. Nós sairemos daqui com a cabeça erguida, com o peito estufado. Nós sairemos daqui, Senhor amado, olhando para frente e não para trás. Nós sairemos daqui dizendo: as provas são grandes, grandes são as lutas, mas o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. Senhor, que venhamos ser exemplo para aqueles que estão, Senhor amado, falidos na fé, que venhamos ser exemplo para aqueles que estão desviados no mundo, que venhamos ser exemplo para os parentes que falam mal da igreja, para aqueles que não querem compromisso contigo, para aqueles que falam mal, Senhor amado, de quem frequenta a igreja todo dia. Senhor, que venhamos ser exemplo através do Teu Espírito Santo. Nós precisamos entender o que Tu queres de nós para esses últimos dias. É por isso, Pai, que Tu tem levantado uma geração de adoradores loucos por Ti, que seja na prova, seja na bênção, Te glorificam, seja no choro ou na alegria, Te glorificam. Que venhamos ser exemplo em todos os dias, Senhor. Pai, eu Te apresento Teus filhos nessa noite. Que não venha ser em vão, Senhor amado, a palavra pregada. Que todo louvor que foi ministrado aqui, Pai, tenha alcançado os corações, não somente dos que estão aqui, mas daqueles que assistem pela internet. Que, Senhor amado, tudo que foi falado, ministrado, testemunhado aqui, venha alcançar pessoas, porque, Pai, o testemunho nosso aumenta a fé dos nossos irmãos. Que venhamos ser exemplo de pai, exemplo de marido, exemplo, Senhor amado, de filhos, exemplo, Senhor amado, de crentes e de servos. Ah, Deus Todo-Poderoso, que venhamos aprender com Paulo e Silas, que mesmo nas adversidades louvavam, glorificavam e exaltavam ao Senhor. Que o Teu poder seja manifestado nas nossas vidas e na vida dos Teus filhos. Pai, aqui está a Tua igreja, recebendo a palavra, e eu creio, Senhor, que a partir deste momento há uma ruptura do velho homem para a nova criatura. Nós seremos exemplo, nós continuaremos sendo exemplo. E sei, Senhor amado, que através do nosso exemplo de fé, de oração, nós vamos conquistar através do Teu Evangelho os parentes que não ouviram falar da Tua palavra, os afastados da Tua casa, e aqueles, Senhor amado, que são, Pai, pecadores como nós, que andam neste mundo afora, sem salvação e sem entendimento do que é a sua vida. Pai, que o Teu Espírito Santo nos conduza e que a Tua palavra continue viva em nossos corações, dia após dia, porque o homem externo pode se corromper, mas o interno, aquele que habita o Espírito Santo, como diz o apóstolo João, maior é o Espírito que está em nós do que o que está no mundo. Que venhamos vencer na autoridade do nome do Senhor Jesus. Você vai levantar um aplauso bem forte ao nosso Deus nessa noite. Aleluia. Segura o ré para mim, minha filha. Levanta as tuas mãos aos céus. És fiel em todo tempo. Cante comigo, se você que sabe a canção. E em todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Mais uma vez o louvor, levanta sua voz. És fiel em todo tempo, declara, diga: és fiel em todo tempo. Aleluia, Deus. Oh! E em todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho,
eu cantarei a bondade de Deus. Mais uma vez, toda a igreja para terminar, declara, diga, és fiel. És fiel em todo tempo, ó Senhor. E em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aplauda bem forte o nome do nosso Deus nessa noite. Aleluia. Podem se sentar, igreja, rapidamente. Eu quero chamar aqui a Jamile, Thaís e o Elias. Nós estaremos apresentando essa criança. Elias Cauã. Que maravilha. Aleluia, Jesus. Nós já vamos orar pela família também. Já vamos estar encerrando, tá bom? Deus abençoe grandemente. Pode subir. Essa coisa linda, oh meu Deus. Jamílio, Elias, apresentando Elias Cauã, não é isso? Olha que coisa mais linda, né? Quantos meses ele tem? 3? É o primeiro, né? O primogênito. Nós vamos orar agora. Mas antes de nós orarmos, eu quero ler um versículo para vocês aqui que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6, diz assim: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O Elias Cauã, com certeza, ele não sabe ainda, não tem o discernimento. Então, ele precisa de vocês dois para ensinar o caminho da verdade, ensinar o que é certo, ensinar a obedecer. O Cauã vai precisar muito do Elias e de você, Jamile, tá bom? Então, vocês são responsáveis pelo ensinamento dele, tá? E ensinar no caminho do Senhor, porque quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Amém? Por quê? Porque vai ficar enraizado na mente e no coração e vai ser um grande homem de Deus. Tá bom? Vocês vão assumir essa responsabilidade, eu vou cobrar de vocês. Amém. Eu vou cobrar de vocês para ensinar essa criança linda aqui. Gente, do jeito que vocês estão, não precisa levantar. Eu quero só que vocês estendam a mão para cá. Eu quero abençoar essa criança. Ele é calmo, né? Ele é calminho ou não? Ele é calminho, né? Está me olhando ali, mas já passou. Eu quero chamar aqui a missionária Miriam. Vem aqui, missionária. Ela vai pegar essa criança aqui, que eu acho que eu nem sei pegar mais, já faz tanto tempo. Vamos orar. Estenda suas mãos para cá, irmãos, nós vamos ungir essa criança. Eu quero ungir também os pais. A Jamile, o Elias, o Elias Cauã. Amém. Pai, no nome de Jesus. Nesta noite agora, Pai querido, eu apresento os teus filhos. Eu apresento a Jamile e eu apresento também o Elias. E eu quero apresentar diante de ti, Jesus querido, Cauã. Ó Jesus querido, essa criança que está sendo apresentada a ti nesta noite. No nome de Jesus Cristo, Senhor, que toda maldição caia por terra, que tudo aquilo, Jesus querido, que não provém de ti, caia por terra. Eu abençoo, meu Pai querido, a vida do Elias Cauã nesta noite, e a qual os teus pais, Senhor, estão na responsabilidade, Deus, de cuidar desta criança, de ensinar a ele o caminho que ele deve andar. Abençoa o crescimento. Guarda, protege, Senhor, que essa criança venha a ser temente a Ti, que venha a ser um profeta, um levita, um pregador, Senhor, da
tua palavra. Eu quero abençoar, Jesus querido, grandemente a vida dessa criança, e que todo mal agora, Jesus, caia por terra, no nome de Jesus. Eu abençoo ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe vocês grandemente. Jamile, seja... Deus abençoe, Elias. Coisa linda. Deus abençoe vocês grandemente. Pegue aí na mão do seu familiar, do seu parente. Vamos orar por vocês nessa noite. Eu quero agradecer a todos que vieram aqui, todos que estão nos visitando. Adriano, este jovem, ele é uma bênção nas mãos do Senhor. Há muitos anos, algum tempo atrás, eu vi esse jovem, muitas vezes, Deus usando ele tremendamente. Ele profetizando, ele pregando a palavra. Foi um jovem que esteve comigo muito tempo. Amém. Isso é uma bênção, viu? E eu creio. Vem cá, Samuel, orar por ele. Fique aqui, o Pedro, você e o Pedro. O Adriano, ele me ajudou muito tempo na oração do meio-dia. Mas foi muito tempo mesmo. Todos os dias o Adriano estava comigo ali na igreja, orando. Muitas vezes o Adriano subiu no púlpito para pregar o evangelho. Pastor, esse jovem aqui, ele está afastado, mas hoje ele está se reconciliando. E ele é uma bênção, pastor. A partir de hoje, toda maldição na vida do Adriano agora vai ser quebrada. Tu crê, igreja? Em nome de Jesus, ele vai voltar a pregar, ele vai voltar a adorar o nome do Senhor, ele vai voltar a profetizar no nome do Rei Jesus. Porque o Senhor é bom em todo o tempo. E a palavra com certeza falou com ele. Ore aí. Que ele possa confessar novamente, que o Senhor escreva novamente o teu nome, Adriano, no livro da vida. Pai, estenda tuas mãos para cá, igreja. A festa no céu, a Bíblia diz que mais vale uma alma. Oh, Jesus, que coisa linda. Obrigada pela vida do Adriano, Senhor. Dá força a este jovem. É um levita da tua casa, é um pregador, é um missionário, é um ganhador de almas, meu Deus. E eu quero te louvar, Senhor, pela vida dele. Eu quero te engrandecer, Senhor, pela vida deste jovem, que muitas vezes, Senhor, caminhou comigo anos e anos, na oração do meio-dia, Senhor, ministrando a tua palavra, pregando, Jesus querido, em todo o tempo, porque o Senhor, Ele é bom. Ai, Jesus, obrigada. Obrigada pela vida do Adriano, Senhor. Obrigada pela vida deste jovem. Nenhum encantamento há contra a tua vida, Adriano. Nenhuma maldição há contra a tua vida. Que o Espírito Santo te guie, que o Espírito Santo te guarde, que as promessas do Senhor venham à tona sobre a tua vida. Tu és profeta da última hora. E o diabo tentou várias vezes, de todas as formas, ceifar a tua vida, mas tu és do teu Senhor. Tu és do teu Senhor. O Senhor te guardou de todas elas. De todas as armadilhas do inimigo, o Senhor te guardou. Tu és bom, o Senhor é bom. E nesta noite, Senhor, eu abençoo a vida deste jovem. Tu sabes, Jesus querido, o amor que eu tenho pelo Adriano. Tu conheces, meu Pai querido, a minha vida. Quantas e quantas noites, quantas vezes, Senhor, nós dobramos o nosso joelho orando por este jovem. Ah, Jesus está aqui na tua presença. Muito obrigado. Firma os teus passos. Firma, Jesus querido, agora. Firma, Jesus. E que o teu Espírito
Espírito Santo, Senhor, limpa ele nesta noite, que ele possa voltar a sentir o que ele sentia. A alegria do mundo é passageira, mas a tua é permanente, Deus. Ai, Jesus, cura a alma, cura as feridas, cura as cicatrizes, Senhor. Ai, Jesus querido, entra e levanta com poder e grande glória, e que o teu nome venha a ser glorificado sobre a vida do teu filho nesta noite. Dê um abraço no Adriano. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és precioso, Adriano. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Aleluia. Deus é bom. Aleluia, Jesus. Segura aí a mão do teu familiar. E nós vamos orar pela família. Só Deus sabe por onde ele andou. Mas hoje o Senhor é fiel. E resgatou e trouxe. E a chama de fogo, Adriana, ela te ama, viu? Aleluia, Jesus. Creio. Amém. Olha como Jesus é bom. O Senhor falou com ele, está falando aqui que o Senhor falou com ele, estava na porta da casa dele. E o Senhor falou com ele. E agora confessou o nome do Senhor. O Senhor escreveu novamente, a irmã. Vamos, meu filho, para a igreja. Uma palavra. É uma palavra. Palavra de vida. Que Deus abençoe, Pai. Segure aí a mão do teu familiar. Adriano, tu tens uma família, meu filho. Espírito Santo, eu quero orar nesta noite. Pela família Chama de Fogo, por todos que estão aqui. Eu quero abençoar esta igreja, Senhor. Eu quero abençoar, Jesus querido, cada família. Tudo aquilo que foi constituído por ti, Jesus. Sabes, Espírito Santo, ore pelo teu filho. Ore pela tua esposa, ore pela tua casa, ore pelo teu esposo, ore nesta noite. Ah, Jesus, nós te louvamos nesta noite. Eu quero abençoar cada lar neste lugar, Senhor. Eu quero abençoar, Jesus querido, teus filhos, Senhor. Eu quero abençoar, meu Pai querido, a vida do Elias, a vida da Jamília, a vida do Cauê, Senhor. Eu abençoo, meu Pai querido, esta família. Eu abençoo a família da Neide. Eu abençoo a Manu, Senhor, o Brian. Eu abençoo, meu Pai querido, a vida do Adriano, da Camila, da Sarinha, Senhor. Eu abençoo. Com todo fôlego. Ah, Jesus. Toma, Jesus querido, nesta noite. Da bondade
Eu abençoo, Jesus querido, nesta noite a tua igreja. Diga! Porque o Senhor é bom em todo o tempo. E em todo o tempo o Senhor é bom. É o Senhor que tem te sustentado. É o Senhor que tem segurado nas tuas mãos. É o Senhor que tem te abençoado. É o Senhor que tem te dado livramento. É o Senhor que tem te guardado. É o Senhor que tem aberto porta. É o Senhor que tem te livrado das garras do adversário, porque Ele é bom. És fiel em Jesus! todo tempo. Em todo tempo tu és tão boa, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia. Mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 fora do teu ato. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Terça-feira, reunião dos varões. Quarta, culto da vitória. Quinta-feira, reunião do ciclo de oração. Estaremos começando conferência de mulheres. O tema é essência. Estaremos 5 dias aqui, irmãos. Este mês de março vai ser destinado às mulheres. Já temos todas as ministrantes, todas as mulheres corais, levitas do Senhor que estarão aqui adorando o nome do Senhor, e você é o nosso convidado. Aí você me pergunta, só é para mulher? Não, é para a igreja. A igreja, é para a igreja, é para todos nós sermos abençoados. Estenda as tuas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja diz: que Deus os abençoe. Queria falar com o Diego. Me seguirá, Senhor. Diego e o Samuel. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Bondade me seguirá, Senhor.